Imagine que você é o maior intelectual de seu tempo. Você é nada menos do que o reitor da universidade mais prestigiada do mundo. Um mestre da lógica que consegue vencer qualquer debate apenas com o poder do raciocínio. Aí então, você recebe um convite: atravessar as montanhas mais altas da Terra para levar sabedoria a um reino selvagem. Você chega lá e, ao invés de alunos interessados, você é recebido por raios atingindo o palácio, inundações destruindo vilas e um povo convencido de que a sua presença enfureceu os deuses locais. Me diz aí, o que é que você faria? Tentaria explicar a lógica do vazio para um demônio da montanha ou admitiria que, bem, às vezes, a pura razão sozinha não dá conta do recado? Hoje, nós vamos conhecer a história de Shantarakshita, o príncipe que virou monge, o gênio que foi expulso pelo clima e o homem que teve a humildade de dizer: eu sou o cérebro, mas para esse trabalho a gente bem que vai precisar é de um mago. Prepare o seu café, porque a fundação do budismo no Tibete teve mais drama, política e reviravoltas do que muito filme de Hollywood. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Há mestres cuja presença marca um país. Há mestres cuja visão marca um século. E há mestres cuja inteligência marca um destino inteiro. Shantarakshita pertence a essa última categoria. O homem que literalmente implantou o budismo em solo tibetano, como quem planta uma árvore capaz de atravessar 1000 invernos. Sua história começa na Índia do século VIII, em Sahor, parte do próspero Império Pala de Bengala. Ele não nasceu em uma cabana de eremita, mas em um palácio,
como filho de um rei. Desde cedo, porém, ficou muito claro que a sua vocação não era o trono. O seu nome, Shantarakshita, significa aquele que guarda a paz. E ele o honrou de uma forma inesperada, recusando o poder para buscar uma paz mais profunda. Enquanto a nobreza se ocupava com política e guerra, o jovem príncipe se dedicava aos estudos, mergulhando nos textos filosóficos com uma paixão que desconcertava a corte. Afinal, por que se contentar com o drama da sucessão quando se pode desvendar os mistérios da existência? Shantarakshita não via o mundo como um reino a ser conquistado, mas como um enigma a ser decifrado. Aos poucos, a gaiola dourada do palácio tornou-se pequena demais para sua mente inquieta. Ele então renunciou ao seu direito de nascença e partiu para o coração intelectual do mundo budista, a lendária Universidade de Nalanda. Uma decisão que, para muitos nobres, deve ter parecido um desperdício de privilégios, mas que para ele era apenas o primeiro passo para uma coroa muito mais valiosa, a da sabedoria. Nalanda não era apenas um mosteiro, era a maior universidade do mundo antigo, um caldeirão de ideias onde os mais brilhantes pensadores da Ásia se reuniam. Ali, sob a tutela de mestres como Jnanagarbha, Shantarakshita floresceu. E assim, ele não se contentou em seguir uma única escola de pensamento. A sua genialidade estava em sua capacidade de síntese. E então ele teceu com maestria os fios de 3 grandes tradições: a filosofia madhyamaka de Nagarjuna, com a sua profunda investigação sobre o vazio, Shunyata; a psicologia sutil da escola Yogacara, que explora a natureza da consciência; e a lógica rigorosa de Dharmakirti, que afiava a mente como uma espada. Shantarakshita tornou-se um gigante intelectual e foi autor de obras monumentais, como o Tattva Sangraha, o Compêndio da Realidade, e o Madhyama Kalankara, que é o ornamento do caminho do meio. E ele não apenas ensinava filosofia, ele ensinava a pensar. Uma de suas anedotas mais famosas em Nalanda envolve a defesa da razão. Ele costumava citar o próprio Buda, dizendo que não deveríamos aceitar os seus ensinamentos por mera fé, mas sim testá-los como um ourives testa o ouro, cortando, raspando e queimando. Basicamente, ele era aquele professor que não apenas espera que você entenda,
mas que também questione se a própria pergunta faz sentido. Ele aplicava esse rigor a tudo. A sua maior contribuição lógica foi o argumento nenhum, nem muitos. E, para entender isso, ele propunha um desafio simples. Se algo existe de forma sólida, deve ser ou indivisível, ou muitos, que significa composto de partes. Mas aí, se você olha de perto, nada é Tudo tem partes, lados, começo e fim. E então, se não existe o verdadeiro, também não pode haver o muitos. E aí, com essa lógica, ele provava que a realidade é como um sonho, vívida, mas sem uma substância sólida por trás. É uma forma elegante de dizer que, por mais que a gente tente, a solidez do mundo é mais uma questão de conveniência do que de fato. Para tornar esse cenário mais claro e palatável, vamos usar o exercício de Shantarakshita dentro de um contexto do dia a dia. Por exemplo, vamos pegar um objeto que nós usamos todos os dias. Shantarakshita nos convida a esse exercício de investigação profunda, dizendo: se algo é real de forma independente, então ou é uma unidade indivisível, ou é um conjunto de unidades indivisíveis, muitos. Aí você vai lá e pega uma caneta. Ela parece certo? Uma caneta. Mas veja bem, se você olhar ela assim bem de perto, você vai ver que ela tem tampa, corpo, tinta, o bico. E aí, se você divide o bico, você vai ver que ele tem moléculas. E se você divide as moléculas, você vai ver que tem átomos. E assim, Shantarakshita prova que nós nunca chegamos a uma peça única que não tenha partes. Portanto, o sólido não existe. Se o a unidade básica, não existe, como é que nós podemos ter muitos? Muitos é apenas a soma de vários uns. Então, se a base é zero, a soma também é zero. O mestre Zen Thich Nhat Hanh explicava isso de uma forma poética através do conceito de interser. Ele dizia que se você é um poeta e pega assim uma folha de papel, você vai claramente ver que há uma nuvem flutuando nessa folha de papel. E sabe por quê? Porque sem a nuvem não haveria chuva. Sem a chuva, as árvores não cresceriam. E sem as árvores, nós não teríamos papel. E não para aí, porque você pode olhar ainda mais fundo e, nessa mesma folha, ver o sol. Ver o lenhador que cortou a árvore e o trigo que virou o pão que o lenhador comeu. Ou seja, dentro aqui da lógica de Shantarakshita, a folha de papel não é uma coisa isolada.
ela é feita inteiramente de elementos não papel. Se você retirar a nuvem, o sol e o lenhador, não vai te sobrar papel nenhum. Então, isso ilustra perfeitamente por que nada é independente, e, portanto, nada é muitos, uma coleção de coisas independentes. É como um arco-íris. Você vê as cores, elas estão lá, mas se tentar agarrar uma delas, não vai encontrar nada sólido. A realidade é assim, vívida e funcional, mas sem uma substância rígida por trás. É o que os mestres chamam de vacuidade. E aqui não tem nada a ver com niilismo, porque não se trata de um vazio de nada, mas de uma abertura de tudo. Agora, voltando a Shantarakshita, eventualmente, a sua sabedoria e habilidade o levaram ao posto mais alto, Abade de Nalanda. Ele era, como os tibetanos mais tarde o descreveriam, um jarro cheio que nunca transborda. A sua erudição era vasta, mas a sua humildade ainda maior. Enquanto Shantarakshita brilhava em Nalanda, um jovem rei no Tibete, chamado Trisong Deltsen, nutria um sonho audacioso: transformar o seu império guerreiro em uma terra iluminada pelo Dharma. E ele sabia que as raízes mais profundas da sabedoria budista estavam na Índia. E por isso, ele enviou uma missão para convidar o maior mestre de seu tempo, com o objetivo claro de, juntos, construírem o primeiro mosteiro do país. Uma tarefa que, convenhamos, exigia mais do que um simples convite para o chá. Foi então que, em 763, Shantarakshita aceitou o convite e atravessou os Himalaias. Mas olha só, o que ele encontrou no chamado Teto do Mundo não foi um terreno fértil, mas uma terra de resistência. Os ministros e nobres, devotos da antiga religião xamânica Bon, viam o budismo como uma ameaça. Os deuses e espíritos das montanhas, dos rios e dos vales pareciam enfurecidos. Aparentemente, a chegada de um intelectual indiano não constava do roteiro dos espíritos locais. Pois é, a chegada do abade indiano foi seguida por eventos que as crônicas tibetanas, como o Testamento de Ba, descrevem com detalhes dramáticos. Se diz que um raio atingiu o Palácio Real no Morro Vermelho, o local onde hoje fica o Potala. Que uma inundação devastadora varreu a vila de Pangtang e destruiu colheitas e espalhou o medo. Conta-se que o povo sussurrava: "Esse mestre é puro, mas os espíritos daqui não o querem." Uma recepção calorosa, sem dúvida. E um lembrete de que nem toda sabedoria é bem-vinda quando os deuses locais possuem outros planos. Os sacerdotes da religião Bon,
que já estavam ali há milênios, não viam com bons olhos a chegada de um forasteiro com ideias novas. E aí, eles, com os seus poderes mágicos formidáveis, incitavam as divindades locais que pareciam concordar. Além do raio no palácio e da inundação em Pangtang, que, por favor, já eram suficientes para fazer qualquer um sair correndo de lá. Pragas e doenças começaram a assolar tanto homens quanto o gado. E dizem que o que os trabalhadores construíam de dia no futuro mosteiro de Samye, os espíritos e demônios locais, sob o comando dos sacerdotes Bon, simplesmente derrubavam tudo à noite e devolviam cada pedra ao seu lugar original. O povo, assustado e influenciado pelos sacerdotes, começou a sussurrar que a culpa era do monge indiano e exigiu a sua expulsão do Tibete. A pressão foi imensa e Shantarakshita foi forçado a se retirar, e assim ele se exilou no Nepal por 6 longos anos. Muitos teriam desistido, mas a mente de Shantarakshita era a mente de um estrategista. Por isso, ele compreendeu que a lógica e a filosofia, sozinhas, não seriam suficientes para domar as forças selvagens do Tibete. Era preciso algo mais. Talvez um plano B, ou, como se veria, um plano P de Padmasambhava. Om Aham Vajra Guru Premasviti Foi nesse momento de aparente fracasso que Shantarakshita demonstrou sua verdadeira grandeza. Com uma humildade rara para um intelectual com o seu calibre, ele enviou uma mensagem ao rei Trisson Deutsen que mudaria a história. Essa mensagem dizia: "Minha abordagem não é suficiente aqui. Há forças que não se dobram à razão. Vocês precisam de um mestre que fale a língua dos demônios, que tenha poder sobre o mundo invisível. Chamem Padmasambhava." Diz a tradição que ele explicou ao rei que ele era um monge erudito, que a mente dele era pacífica, mas que o Tibete era uma terra de energias selvagens e que para domar o que é selvagem se precisa de alguém que dance com o fogo. Digamos que foi uma forma bastante diplomática de dizer: olha só, eu sou o cérebro, mas nós precisamos de alguém com os músculos e com os truques de mágica. Essa recomendação é um dos atos mais admiráveis da história do budismo. O maior filósofo de sua era, o Abade de Nalanda, admitindo os limites de sua própria competência e abrindo caminho para um poder diferente do seu. Ele percebeu que não bastava construir templos. Era preciso construir uma ponte entre a ordem e o mistério, entre a razão e a magia. E, para isso, ele sabia que precisava de um colega que não se importasse em sujar as mãos ou as vestes com um pouquinho de magia. Quando Padmasambhava,
o Guru Rinpoche chegou ao Tibete, se diz que o chão tremeu. O que Shantarakshita planejou com a sua mente calma e metódica, Padmasambhava realizou com o seu poder espiritual avassalador. Juntos, eles formaram a dupla perfeita, que junto ao rei, Trisong Deltsen, compõe a tríade sagrada conhecida como Ken Lop Cho Sun, o abade, o mestre e o rei. Shantarakshita, o arquiteto, desenhou a planta do primeiro mosteiro tibetano, Samye, baseado no modelo da Universidade Indiana de Odantapuri. Ele estabeleceu a estrutura, a disciplina monástica e o currículo de estudos. Era o mestre de obras que garantia que a fundação fosse sólida e que ninguém esquecesse a importância da bibliografia. Já Padmasambhava, o domador, ele pacificou o terreno, confrontou os espíritos hostis e não com o escopo de destruí-los, mas de convertê-los em protetores do Dharma. Uma espécie de especialista em relações públicas sobrenaturais, que transformou demônios em guardiões da porta. Um era a ordem, o outro a visão. Um era a estrutura, o outro a energia. Juntos, eles não apenas construíram o primeiro mosteiro budista do Tibete, eles fundaram a civilização espiritual do Tibete. Uma parceria improvável, mas que funcionou melhor do que muitos casamentos arranjados. Com Samye finalmente erguido, consagrado em 779, Shantarakshita tornou-se o seu primeiro abade. E aí ele ordenou os 7 homens à prova, Sadmi Midum, os primeiros monges tibetanos da história. Entre eles estavam figuras como Ba Seol Nang e o grande tradutor, Pagor Vairocana. Foi um experimento histórico. Shantarakshita queria ver se os tibetanos, conhecidos por sua natureza guerreira, conseguiriam sustentar a disciplina sutil dos votos monásticos. E o sucesso desses 7 homens provou que o Dharma tinha raízes profundas naquele solo. E que sim, guerreiros também poderiam aprender a meditar sem quebrar nada. Shantarakshita estabeleceu um rigoroso programa de tradução das escrituras indianas. Ele ensinou aos tibetanos como pensar e fez isso introduzindo a tradição de debate e análise crítica que se tornaria a marca registrada do budismo tibetano. Basicamente, ele criou uma cultura onde as pessoas não apenas liam os livros, mas também discutiam acaloradamente sobre eles. Mas o seu trabalho, no entanto, não terminou aí. Anos depois, após a sua morte, uma grande controvérsia eclodiu em Samye. De um lado, os monges chineses, liderados por Hoshang Mohayan. Esses defendiam que a iluminação era um evento súbito, que ocorria ao se esvaziar a mente de todos os pensamentos.
Do outro, a tradição indiana, que defendia um caminho gradual de estudo, reflexão e meditação. E antes de morrer, Shantarakshita previu esse conflito e instruiu o rei a chamar o seu melhor discípulo, o Kamalasila, para defender a visão gradualista. E aí, o famoso debate de Samye, que ocorreu entre 792 e 794, foi vencido por Kamalasila, consolidando assim a abordagem indiana como a espinha dorsal do budismo no Tibete. Então, a visão de Shantarakshita prevaleceu, mesmo após a sua morte. Afinal, a razão, quando bem articulada, tem o hábito de ser bastante teimosa. E como foi que ele morreu? Curiosamente, não em meditação profunda, cercado por seus discípulos, mas de uma forma bem mundana. Aos 63 anos, embora algumas fontes tradicionais falem sim em uma longevidade muito maior, de centenas de anos, as fontes oficiais dizem que aos 63 anos, em 788, enquanto caminhava pelos pátios de Samye, Shantarakshita foi chutado por um cavalo e não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu um coice, uma morte abrupta, quase um lembrete irônico da impermanência que ele tanto ensinou. Pois é, aparentemente, nem mesmo um grande mestre está imune aos perigos de um dia ruim no estábulo. Dizem que as suas últimas palavras foram um lembrete ao rei para nunca abandonar o caminho da razão e da ética, pois sem elas, o Dharma se tornaria apenas superstição. Shantarakshita não deixou um rastro de milagres espetaculares. Ele não voou pelos céus e nem deixou pegadas em rochas. Seu legado é mais sutil, porém muito duradouro. Ele era o tipo de herói que prefere a biblioteca ao palco e a lógica ao espetáculo. Ele deixou estrutura, raízes. Ele deixou um método. Ele foi o arquiteto silencioso que desenhou a ponte pela qual o tesouro do Dharma indiano pôde cruzar os Himalaias e florescer em solo tibetano. Sem sua visão estratégica, sem sua humildade, sem a sua mente brilhante, a jornada de seu parceiro místico, Guru Rinpoche, talvez não tivesse encontrado um alicerce tão sólido para perdurar. Afinal, até o maior dos magos precisa de um bom engenheiro por trás dos bastidores. Que a história de Shantarakshita nos lembre que a sabedoria não está apenas no poder de transformar o mundo, mas também na humildade de reconhecer os nossos limites e na inteligência de construir pontes para que outros também possam brilhar. E que às vezes a maior magia pode estar em uma boa dose de lógica e em um plano bem executado. No próximo episódio, cruzaremos essa ponte e mergulharemos na vida daquele que fala com os demônios e que dança com as daquinis. Padmasambhava, o domador dos demônios. Om Aham Vajra Guru Prema Switi Por hoje é só, queridos ouvintes.
Este episódio faz parte da série Mentes Despertas, uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.